Se o senhor conseguir consertar essa fera de Caterpillar 797F, eu te pago 500 mil reais. O desafio de Serafina cortou o vento gelado no sítio de mineração. Suas palavras afiadas como metal ao redor deles. O caminhão de mineração gigantesco, carregado com módulos críticos de equipamentos respiratórios, estava parado a poucos metros do portão de exportação. Sua pintura amarela opaca por anos carregando toneladas de terra e rocha. Mas naquela noite ele carregava algo infinitamente mais precioso. Equipamentos médicos que determinariam se as pessoas viveriam ou morreriam. Carlos ajustou a alça da mochila de Beatriz no ombro, suas mãos sujas de graxa que se infiltravam nas dobras das palmas e sob as unhas. Seus olhos fixos no temporizador piscando no celular. 2 horas e 17 minutos até a janela climática fechar completamente. 2 horas e 17 minutos para mover o equipamento por 70 quilômetros de estradas de mineração que ficariam intransitáveis quando a força total da tempestade chegasse. Cláudio riu atrás deles, sua voz pingando desprezo. Ele ficou de braços cruzados, cercado por um pequeno grupo de trabalhadores que se alimentavam de sua autoridade como lambari seguindo um tubarão. Um pai solteiro tentando consertar um 797F. Isso vai ser bom. Talvez ele peça pro caminhão com jeitinho e ele volte a funcionar. A turma riu junto, sua zombaria ecoando pelo chão congelado. Carlos se agachou baixo, pressionando o ouvido perto do bloco do motor, ouvindo algo que ninguém mais podia ouvir. Seu corpo ficou imóvel com o tipo de atenção focada que vem de anos de treinamento, de entender que as máquinas falam em frequências e vibrações que contam histórias de estresse, desgaste e falha iminente. Ele ficou lá por quase 30 segundos, sua respiração formando pequenas nuvens no ar frio, sua expressão indecifrável. Então ele se levantou devagar e falou baixinho, quase um sussurro, mas com absoluta certeza. Todo mundo recua. Se alguém tentar ligar esse motor agora, ele vai explodir. Ah, e a operação de mineração remota se espalhava pela paisagem desolada como uma cicatriz na terra. Suas estradas internas de transporte conectando diretamente à rodovia agora bloqueada por uma tempestade em algum lugar no Passo Norte. O sítio operava 24 horas por dia em condições normais. Suas luzes de inundação transformando a noite em um dia artificial laranja. Mas aquela noite era diferente. Aquela noite a maioria dos equipamentos estava parada. O rugido usual dos motores a diesel substituído por um silêncio estranho quebrado apenas pelo vento assobiando pelas estruturas esqueléticas dos equipamentos de processamento. Aquela noite era o que a equipe de logística chamava de janela dourada. Uma remessa de equipamentos médicos de emergência, ventiladores, módulos de oxigênio e sistemas de filtragem de ar tinha que chegar ao hospital regional antes do bloqueio climático tomar efeito. O equipamento existente do hospital estava falhando. Um surto de vírus respiratório tinha empurrado a capacidade de cuidados intensivos além do limite. Sem essas substituições, pacientes morreriam. Não em abstrações ou estatísticas, mas em tempo real com famílias assistindo impotentes através de janelas de observação. Com as rotas principais intransitáveis, o comboio não tinha escolha senão cortar pelas estradas de acesso à mineração usando o Caterpillar 797F para lidar com a carga superpesada pelo terreno traiçoeiro. O 797F não foi projetado para transporte de carga delicada. Ele foi construído para mover 400 toneladas de rocha e terra em condições que destruiriam máquinas menores. Seus pneus mediam 3,6 metros de altura. Seu motor gerava mais de 3.000 cavalos de potência. Era uma fera que existia para dominar a geologia em si. Carlos era um mecânico de equipamentos pesados trabalhando por contrato, o tipo de técnico que a equipe permanente chamava depreciativamente de macaco de chave. Ele apareceu com sua filha Beatriz, uma menina de 7 anos com asma, porque não tinha ninguém para cuidar dela. A escola fechou cedo devido ao tempo. A babá que ele às vezes usava tinha sua própria emergência familiar, então Beatriz veio com ele, como frequentemente fazia, uma pequena presença em um mundo de máquinas massivas e trabalho perigoso. Ela sentou enrolada na cabine da picape velha dele, vestindo seu casaco rosa de inverno que estava ficando pequeno para ela. Ela segurava seu inalador em uma mão com luva, seus olhos arregalados enquanto assistia às máquinas gigantes se moverem na escuridão. Carlos tinha dado a ela um tablet carregado com jogos educativos e seus programas favoritos, junto com instruções estritas. Fique no carro.
Mantenha as portas trancadas. Se precisar de mim, pisque os faróis 3 vezes. Carlos falava pouco. Ele trabalhava com precisão metódica que beirava a obsessão. Ele usava as luvas corretas para cada tarefa, trocando entre luvas isolantes de trabalho, luvas resistentes a químicos e luvas resistentes a cortes dependendo do que estava manipulando. Ele bloqueava fontes de energia na sequência correta, sempre seguindo os procedimentos de Tagout, mesmo quando outros pulavam passos para economizar tempo. Ele sempre se posicionava a favor do vento ao lidar com combustível ou hidráulicos, um hábito que prevenia exposição a vapores tóxicos. Aqueles que prestavam atenção notavam algo mais sobre Carlos. Ele examinava pontos de estresse e linhas hidráulicas do jeito que alguém faria se tivesse testemunhado falhas catastróficas, que tivesse visto o que acontece quando cantos são cortados, quando cronogramas de manutenção são adiados, quando margens de lucro têm prioridade sobre protocolos de segurança. Seus olhos demoravam em juntas de solda, em válvulas de alívio de pressão, nos padrões de desgaste de cabos e mangueiras. Ele via coisas que os outros perdiam porque sabia como essas falhas pareciam quando matavam pessoas. Serafina chegou ao sítio em um SUV de luxo preto que parecia absurdamente fora de lugar entre a lama e as máquinas. O veículo estava impecável, seu acabamento brilhando mesmo sob a iluminação industrial dura. Ela era a CEO da firma de coordenação de logística de emergência responsável por levar o equipamento médico ao destino. Sua reputação foi construída em gelo e precisão. Ela subiu para sua posição sendo mais inteligente, mais dura e mais implacável que todos ao redor. Ela tomava decisões em minutos que outros agonizavam por dias. Ela cortava a burocracia como um bisturi através de tecido. Ela viajava com sua assistente Adriana, uma jovem na casa dos 20 anos que gerenciava agendas com eficiência militar. Adriana carregava 2 celulares, um tablet e um laptop. Ela podia puxar dados de cadeia de suprimentos, cláusulas de contrato e relatórios climáticos em segundos. Ela era os olhos e ouvidos de Serafina, a pessoa que fazia a logística impossível funcionar. Serafina enfrentava pressão de 3 direções simultaneamente, e cada direção carregava o peso de potencial catástrofe. O hospital precisava do equipamento imediatamente. Doutora Silva, o chefe de cuidados críticos, ligou para Serafina pessoalmente 3 horas atrás. Sua voz carregava o cansaço de alguém que viu muitas pessoas morrerem. Ele tinha 15 pacientes em ventiladores falhando. Sem substituições, alguns não sobreviveriam à noite. O contrato governamental incluía cláusulas de penalidade que cobravam por minuto por atrasos. Para cada 60 segundos além do prazo, a empresa de Serafina perdia R$75 mil. O dano financeiro seria severo, mas o dano à reputação seria pior. Contratos governamentais eram a espinha dorsal de seu modelo de negócios. Falha aqui cascatearia em licitações perdidas, relacionamentos terminados e competidores farejando sangue na água. E seu conselho de administração esperava qualquer erro para removê-la da posição que ela lutou tanto para conquistar. 3 dos 7 membros do conselho se opuseram à sua nomeação. Eles queriam alguém com fundo mais tradicional, preferencialmente alguém que jogasse futebol no clube deles e risse de suas piadas. Serafina ganhou a posição por pura competência, mas seus oponentes não a perdoaram por isso. Eles vigiavam erros do jeito que gaviões vigiam movimento na grama alta. Cláudio gerenciava as operações de transferência da mina, um homem na casa dos 50 anos que subiu nas fileiras sabendo cujos pés lamber e cujas gargantas pisar. Ele tratava cada interação como um concurso de domínio. Ele gostava de fazer os outros se sentirem pequenos, particularmente aqueles que ele julgava abaixo de sua estação. Trabalhadores contratados, equipe temporária, qualquer um sem crachá da empresa e pacote de benefícios. Ele coletava ofensas e insultos como munição, armazenando-os para deployar no máximo de humilhação. Helena supervisionava segurança e conformidade, uma mulher cuja carreira inteira foi construída transformando problemas em culpa de outra pessoa. Ela era brilhante em documentação, em criar trilhas de papel que protegiam a gerência enquanto expunham trabalhadores à responsabilidade. Ela se portava com a confiança de alguém que sabia que em qualquer disputa, a pessoa com os melhores advogados e os registros mais completos venceria. Sempre pronta para suprimir problemas atribuindo culpa em outro lugar, ela transformou o gerenciamento de crises em uma forma de arte.
Felipe, o operador designado para dirigir o 797F naquela noite, era um homem na casa dos 30 anos com 12 anos de experiência operando equipamentos pesados. Ele era habilidoso, respeitado por seus pares e normalmente imperturbável, mas naquela noite ele estava visivelmente abalado pela falha inesperada do caminhão. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto verificava e reverificava medidores que se recusavam a fazer sentido. Ele sabia que sua reputação dependia dessa entrega. Um grande erro e ele seria o operador que perdeu o contrato de equipamentos médicos. Fábio, um jovem aprendiz de mecânico no sítio Mal 22 anos, assistia Carlos trabalhar com fascinação crescente. Fábio tinha ido para a escola técnica, ganhado suas certificações e achava que entendia reparo de equipamentos pesados. Mas assistir Carlos se mover ao redor do 797F era como assistir um pianista de concerto comparado a alguém que aprendeu de vídeos na internet. Cada movimento tinha propósito. Cada verificação seguia uma lógica que Fábio só começava a entender. Jorge, um policial estadual responsável pelas estradas internas de mineração, foi chamado quando o incidente de segurança foi reportado. Ele era um policial veterano que tinha visto acidentes industriais suficientes para saber que quando equipamentos grandes falham, pessoas morrem de maneiras feias. Ele se aproximou da cena com a cautela de alguém que entendia que sítios de mineração eram lugares onde gravidade, máquinas e erro humano se combinavam para criar viúvas e caixões fechados. Guilherme, o conselheiro legal de Serafina, esperava em stand-by para as complicações inevitáveis. Ele sentava em seu escritório no centro, monitorando o telefone, cercado por livros de referência em direito contratual, responsabilidade e conformidade regulatória. Ele já tinha rascunhado 3 versões diferentes de comunicados à imprensa, cada uma projetada para cenários de falha diferentes. Seu trabalho era proteger Serafina e sua empresa das consequências legais e financeiras de qualquer desastre que estivesse se desenrolando no sítio de mineração. Quando o Caterpillar massivo parou, Cláudio fez certo que todos ouvissem seu anúncio. Nós só temos Carlos, mas ele é só um pai solteiro brincando de mecânico. As palavras foram projetadas para humilhar. Serafina checou o relógio, sua expressão congelada. Eu não tenho tempo para falhas. O Caterpillar 797F se erguia como um gigante mecânico, seus pneus mais altos que uma pessoa, seu motor poderoso o suficiente para mover montanhas de terra. Agora ele estava silencioso e inerte, bloqueando a única rota que poderia salvar vidas. Serafina caminhou até a base do caminhão massivo, seus saltos clicando contra o chão congelado, e olhou diretamente para Carlos. Se você conseguir fazê-lo funcionar nas especificações de carga total, R$500 mil. Cláudio imediatamente transformou a oferta em um espetáculo. Ele chamou a turma, começou a gravar no celular, seu rosto iluminado com diversão cruel. Vamos assistir o pai solteiro trabalhar sua mágica. Seu tom sugeria que isso era entretenimento, não uma emergência. Carlos não reagiu ao dinheiro ou à zombaria. Em vez disso, ele perguntou uma série de questões que surpreenderam todos ouvindo. O que exatamente a carga estava carregando? Havia módulos sensíveis à temperatura? Quando foi a última manutenção programada para o sistema hidráulico, sistema elétrico e linhas de freio a ar? Alguém acessou o compartimento da unidade de controle eletrônico hoje? Serafina sentiu um lampejo de surpresa. Carlos não estava adivinhando ou posando. Ele estava diagnosticando com precisão cirúrgica. Carlos se moveu para o lado do caminhão, seu nariz pegando um cheiro fraco azedo perto da carcaça do motor. Ele instruiu Felipe a desengatar a carga, calçar as rodas e isolar a fonte de energia na sequência correta. Helena imediatamente interveio. Você não tem autorização para abrir o compartimento de controle. Esse equipamento está sob supervisão regulatória. A voz de Carlos permaneceu nivelada. Então chame os bombeiros e os tenha em stand-by, porque isso não é uma simples quebra. Movimento da picape chamou a atenção de Serafina. Beatriz abriu a porta um pouquinho, sua voz pequena chamando. Papai. Carlos virou, sua expressão amolecendo por um momento. Ele sinalizou para ela fechar a porta, entregou fones de cancelamento de ruído, e apontou para a linha de segurança pintada no chão. Beatriz recuou. Sua confiança no pai absoluta mesmo enquanto o medo piscava em seus olhos. Serafina assistiu à troca pela primeira vez aquela noite. Sua fachada de controle vacilou. Ela viu um pai tentando proteger sua filha enquanto resolvia um problema impossível. E ela reconheceu algo desconfortável naquele momento.
vulnerabilidade, responsabilidade, amor. Carlos se agachou ao lado do bloco do motor novamente, ouvindo com foco de alguém lendo uma linguagem escrita em vibrações e calor. Quando ele se levantou, sua voz cortou os murmúrios da multidão reunida. Todo mundo precisa recuar. Se tentarmos ligar o motor agora, isso pode explodir. As palavras pairaram no ar congelado como uma sentença de morte. O rosto de Cláudio escureceu com raiva. Ele empurrou vários trabalhadores e confrontou Carlos diretamente. Você está enrolando porque não pode fazer o trabalho. Felipe, ligue o motor. Isso é uma ordem. Não ouça algum contratado de fora. Felipe hesitou, suas mãos pairando sobre os controles. A pressão do cronograma, o peso da autoridade de Cláudio e a incerteza da situação colidiram. Ele fez a escolha errada. Sua mão alcançou a ignição. O sistema elétrico fez um som crepitante afiado, seguido por um flash breve de faíscas perto de um feixe de fios e mangueiras hidráulicas. Uma fina corrente de fumaça começou a subir de um ponto de junção. Uma linha de alta pressão estremeceu com vibração anormal. Beatriz gritou de dentro do carro. Adriana ofegou. Mesmo Serafina deu um passo involuntário para trás. Carlos se moveu com velocidade surpreendente. Ele puxou o disjuntor principal, cortando energia para todo o sistema. Ele pegou um canister especializado de supressão de fogo e deployou espuma diretamente na fonte de calor, seus movimentos eficientes na prática. Sua voz cortou o caos com comandos que tinham a precisão de resposta de emergência treinada. Trave a carga. Calce todas as rodas. Desligue sistemas auxiliares. Todos assistindo entenderam naquele instante. Carlos não era só um mecânico. Ele operava com a disciplina de alguém que trabalhou em ambientes de alto risco onde hesitação significava morte. O perigo imediato passou. A fumaça se dissipou. A assinatura de calor esfriou. A voz de Serafina, quando ela falou, carregava nova autoridade. A partir deste ponto, todo mundo segue as instruções de Carlos. Cláudio abriu a boca para objetar, mas o olhar de Serafina o silenciou. Carlos voltou ao compartimento do motor com assistência de Fábio, examinando componentes com cuidado. Ele encontrou a primeira pista quase imediatamente. Um fio de sensor tinha sido cortado com precisão, a borda limpa demais para ser dano acidental ou desgaste. Então ele notou um parafuso na carcaça da unidade de controle eletrônico. O padrão de rosca estava errado, sugerindo que alguém abriu o compartimento e o remontou às pressas com qualquer hardware disponível. Carlos se endireitou e encontrou os olhos de Serafina. Alguém sabotou deliberadamente esse caminhão. A questão que você precisa responder é se quer salvar a remessa ou encobrir um escândalo. Helena se moveu rápido, puxando um tablet e começando a digitar. Estou arquivando um relatório de incidente. Intervenção de contratado não autorizado causou um evento de segurança. Ela começou a fotografar as mãos sujas de óleo de Carlos perto do compartimento de controle, construindo uma narrativa visual de culpa. Serafina sentiu o puxão do poder institucional. Adriana se inclinou perto e sussurrou o cálculo. Se o incidente puder ser culpado nas ações não autorizadas de um contratado de fora, a empresa de Serafina evitaria a responsabilidade por falhas de manutenção. Mas se Serafina defendesse Carlos, ela teria que confrontar sua própria equipe de liderança, seu conselho e possivelmente a mídia. Carlos cortou a manobra política com simplicidade brutal. Eu posso consertar isso, mas você precisa bloquear esse sítio e preservar todas as filmagens de câmera agora. Senão, amanhã de manhã, eu estarei na cadeia por algo que não fiz. Serafina olhou para Beatriz, ainda encolhida na picape, suas mãozinhas pressionadas contra a janela. A criança estava aterrorizada. O pai estava entre sua filha e uma máquina que poderia matar todos eles, e ele pedia nada exceto justiça. Justiça equilibrada nos ombros de um pai solteiro. Enquanto o poder corporativo decidia se o esmagaria, Carlos começou a delinear sua abordagem. Ele não ia fazer um remendo rápido. Ele trabalharia em 2 níveis simultaneamente. Primeiro, tornar o caminhão seguro o suficiente para operar sob carga dentro da janela de tempo. Segundo, preservar evidências da adulteração para identificar quem era responsável. Fábio assistiu em espanto enquanto Carlos chamava especificações de memória e previa localizações de componentes sem consultar manuais. Isso não era o conjunto de habilidades de um mecânico básico. Isso era conhecimento de engenharia. Carlos puxou outra peça de evidência debaixo da estrutura do chassi. Um pequeno dispositivo de rastreamento, grau comercial, o tipo usado para monitoramento de ativos. Ele o ergueu para todos verem.
Se isso ficar preso, quem plantou vai saber nossa posição a cada curva. A assistente de Serafina, Adriana, referenciou o número de série do dispositivo contra registros de aquisição. A unidade de rastreamento foi encomendada como parte de uma atualização de segurança interna, uma ordem de compra assinada por Helena. Carlos enfrentou a multidão reunida e deixou sua posição clara. Eu não preciso dos 500 mil reais. A declaração caiu como uma bomba. Todos assumiram que Carlos faria qualquer coisa por esse tipo de dinheiro. Cláudio na verdade riu, certo de que isso era algum tipo de tática de negociação. Se o caminhão chegar no prazo, Carlos continuou, transfira o valor total para um fundo de equipamentos respiratórios pediátricos, especificamente para apoiar programas de ventiladores hospitalares para crianças e faça sem usar meu nome para publicidade. Serafina sentiu algo mudar dentro de seu peito. Ela construiu sua carreira em transações calculadas. Ninguém nunca forçou a escolher decência humana sobre vantagem corporativa em tempo real com testemunhas e consequências. Ela acenou devagar. Eu te dou minha palavra na frente de todos aqui. A voz de Beatriz veio do carro pequena mas clara. Por favor, não desafie mais meu papai. Serafina caminhou até a picape e se agachou ao lado da janela. Desculpe, querida. Carlos voltou ao 797F e se dirigiu a Felipe diretamente. Agora fazemos isso pelo livro. Cada passo único um erro e todos morremos. O motor virou com um ronco profundo que vibrou pelo chão congelado. O Caterpillar 797F viveu novamente, mas o ouvido treinado de Carlos pegou uma irregularidade na ressonância harmônica. O problema não estava completamente resolvido. Ele insistiu em um teste controlado dentro do pátio de mineração, checando resposta de freios, pressão hidráulica e distribuição de carga. A primeira aplicação de freios revelou problema secundário. A distância de parada do caminhão era mais longa que a especificação. O diagnóstico de Carlos foi imediato. Alguém adulterou o sistema de freio a ar, provavelmente introduzindo um vazamento lento ou restrição nas linhas de pressão. Uma picape com placas obscurecidas começou a seguir o comboio enquanto se preparavam para deixar o sítio de mineração. Carlos notou imediatamente e instruiu Adriana a contatar Jorge. Temos uma potencial violação de segurança no trânsito em progresso. Comportamento possível de perseguição. A estrada interna de mineração era traiçoeira nas melhores condições. Aquela noite com vento forte e uma mistura de poeira de mina e chuva leve reduzindo visibilidade. Tornou-se um desafio. O comboio tinha que navegar uma seção onde a estrada curvava ao longo de uma descida íngreme. Carlos radiou Felipe com instruções precisas. Mantenha a velocidade constante. Não freie de repente. Use compressão do motor e redução encenada para controlar a descida. Felipe seguiu a orientação com mãos tremendo. A picape perseguidora fez seu movimento, jogando um pedaço de metal que acertou uma das rodas de suporte no 797F. Fábio viu acontecer e gritou. Carlos tinha antecipado alguma forma de ataque. Ele já identificou uma área de parada que fornecia posicionamento defensivo. Ele dirigiu o comboio para aquele local. Com o caminhão temporariamente seguro, Carlos foi de baixo novamente. Ele trabalhou com velocidade incrível, Fábio passando ferramentas em sucessão rápida. Serafina ficou no vento, segurando a mão de Beatriz, protegendo a criança do pior do frio. Não era algo que uma CEO tipicamente faria, mas nada naquela noite era típico. Carlos extraiu um componente da montagem de freios e o ergueu. Isso não foi sabotagem casual. Foi planejado para criar um acidente fatal. Serafina começou a juntar peças. Adriana verificou que a aquisição do dispositivo de rastreamento foi autorizada por Helena. Registros mostravam que Cláudio repetidamente pressionou para adiar manutenção programada para reduzir custos. O padrão estava emergindo. Serafina sentiu o peso de suas próprias decisões. Ela assinou cortes de orçamento que adiaram cronogramas de manutenção. Ela priorizou ganhos trimestrais sobre margens de segurança. Carlos olhou para ela e falou com precisão devastadora. Uma assinatura em uma sala de reuniões pode se tornar um caixão em uma estrada. Mas Carlos não veaponizou seu julgamento. Eu só preciso que você faça a escolha certa dessa vez. Serafina lutou para respirar normalmente. Pela primeira vez em anos, ela confrontou o custo humano de decisões corporativas abstratas. Jorge radiou com nova informação. Seu equipamento detectou interferência de sinal ao longo da rota. Alguém estava coordenando o assédio remotamente.
o que significava organização e recursos. Carlos virou para Serafina. Quem plantou aquele rastreador está muito perto de você. Provavelmente alguém na sua folha de pagamento agora. O 797F desenvolveu uma vibração ressonante sob carga pesada. Felipe entrou em pânico. Ninguém pode diagnosticar esse tipo de falha harmônica sem instrumentos avançados. Carlos falou sem pensar. Eu projetei esse sistema. As palavras escaparam antes que ele pudesse pará-las. Silêncio caiu pelo canal de rádio. Fábio encarou. Os olhos de Serafina se arregalaram. A história de Carlos emergiu em fragmentos, não em um monólogo confessional, mas por necessidade. Ele tinha sido um engenheiro sênior em um projeto que melhorou sistemas de frenagem e gerenciamento de carga em equipamentos pesados. Ele deixou a indústria após um acidente com caminhão de mineração que matou sua esposa. A investigação revelou que cortes de custo e manutenção adiada criaram as condições de falha. Desde então, Carlos viveu quietamente criando Beatriz, trabalhando jobs de contrato onde podia manter a cabeça baixa e sua filha segura. Ele carregava um medo profundo de que ganância e negligência matassem novamente se ele não fosse vigilante. Serafina começou a conectar fios que evitava. Suas decisões de redução de custo, a sabotagem sistemática, a tragédia no passado de Carlos. Ela estava aterrorizada da conclusão se formando em sua mente. As práticas de sua empresa contribuíram para o acidente que destruiu a família de Carlos. A picape perseguidora retornou. Mas dessa vez, não só assediou. Bloqueou a estrada à frente. Carlos falou baixinho no rádio. Eles não estão aqui pelo carregamento. Estão aqui para eliminar testemunhas. No caos do bloqueio de estrada, indivíduos armados emergiram de veículos. Beatriz começou a chorar, sua asma tornando sua respiração rasa e rápida. Serafina puxou a criança perto por instinto puro, seu corpo protegendo Beatriz. Carlos tomou uma decisão. Ele saiu da posição protegida, chamando atenção para si e longe dos outros. Ele caminhou para frente com mãos visíveis, deliberadamente se tornando o alvo. 2 homens o derrubaram, forçando-o ao chão, amarrando seus pulsos com zip-ties. Helena chegou com a equipe de segurança. Seu timing suspeitosamente perfeito. Ela fez um show de restaurar ordem, então anunciou seu veredito. Carlos sabotou o equipamento e criou uma situação perigosa. Ele está detido pendente investigação. Cláudio produziu seu celular tocando o vídeo do desafio de R$500 mil de Serafina, mas a filmagem foi editada, removendo o contexto e fazendo parecer que Carlos exigiu pagamento. Olhem isso. O cara extorquiu dinheiro e depois destruiu o caminhão quando não pôde entregar. A narrativa foi projetada para destruir Carlos, transformá-lo em uma responsabilidade, um criminoso, uma explicação conveniente para uma operação sofisticada. Se Carlos fosse para a cadeia, se fosse culpado, os verdadeiros perpetradores poderiam continuar seus esquemas. Serafina ficou em uma encruzilhada. Defender Carlos significava confrontar sua própria equipe de liderança, seu conselho de diretores e potencial desastre midiático. Permanecer em silêncio significava um pai perderia sua liberdade. Uma filha perderia seu pai, e a conspiração continuaria sem controle. Beatriz se agarrou ao casaco de Serafina. Você disse que acreditava no meu papai. Sua voz era pequena, quebrada com medo e esperança. Serafina sentiu lágrimas que não se permitia chorar em uma década. Ela viu sua própria implacabilidade refletida de volta através dos olhos de uma menina de 7 anos. Serafina virou para Adriana. Ligue para Guilherme. Pegue todas as filmagens de câmera de segurança do sítio. Essa noite nós queimamos isso, mesmo que me custe a empresa. Guilherme chegou e imediatamente exigiu preservação de toda evidência digital e logs de acesso ao compartimento da unidade de controle eletrônico. Adriana compilou documentação mostrando que Helena autorizou a compra do dispositivo de rastreamento. E-mails de Cláudio revelaram um padrão de pressionar equipes de manutenção para cortar cantos e adiar inspeções. Carlos, sentado na área de detenção improvisada, permaneceu calmo. Seus pulsos ainda amarrados com zip, mas sua mente trabalhando pelo problema com a mesma abordagem sistemática que aplicava a falhas mecânicas. Ele dirigiu Fábio a servir como testemunha quanto à precisão dos cortes de fio. Olhe a borda sob magnificação, Carlos instruiu. Isso não é desgaste ou corrosão. É um corte limpo de cortadores profissionais. Ele pediu a Jorge para rodar forenses na picape que os assediou.
procurando conexões organizacionais, registros de frota, estruturas de propriedade corporativa, qualquer coisa que rastreasse de volta a quem financiava essa operação. Ele forneceu detalhes técnicos que só um especialista saberia. O tipo de cortadores de fio usados deixam marcas microscópicas de ferramenta. O padrão de rosca do parafuso incompatível indicava que veio de um kit de peças de fabricante específico. Essas eram assinaturas de kits de ferramentas profissionais, não vandalismo aleatório. A evidência estava montando. Cada peça conectada a um padrão maior. Alguém com acesso, recursos e conhecimento detalhado das vulnerabilidades do 797F orquestrou essa sabotagem, e esse alguém tentou enquadrar Carlos como bode expiatório. Serafina confrontou Cláudio e Helena diretamente na frente dos trabalhadores reunidos. As luzes de inundação lançavam sombras duras em seus rostos. Cláudio zombou dela, sua confiança inabalada mesmo enquanto as paredes se fechavam ao redor dele. Então, o que vai ser? Sua posição executiva ou um pai solteiro? Porque você não pode ter os dois. O conselho quer sangue. Eles querem alguém para culpar. Você dá Carlos a eles. Você mantém seu emprego. Você o defende. Eles te crucificam. A voz de Serafina cortou como aço pelo ar frio. Eu escolho vidas humanas sobre conveniência corporativa. Eu escolho integridade sobre minha carreira. E se isso me custar tudo, que assim seja. Helena tentou se esconder atrás de procedimentos, citando regulamentações e protocolos, puxando documentos no tablet, falando na linguagem de conformidade e política, mas os logs de acesso atraíram. Ela aprovou modificações de equipamento que nunca foram devidamente documentadas. Ela assinou adiamentos de manutenção. Ela autorizou a compra de equipamento de rastreamento que não tinha propósito legítimo de segurança. Cláudio e Helena fizeram seu movimento final. Eles tentaram redirecionar a remessa de equipamentos médicos para outro caminhão, um que controlavam, planejando fazer o carregamento desaparecer e culpar todo o incidente no caos que Carlos supostamente causou. O equipamento seria perdido em trânsito. O hospital não receberia nada. E quando alguém resolvesse a papelada, pessoas já estariam mortas. Carlos ouviu o plano pelo rádio. Naquele momento algo mudou nele. Ele passou anos mantendo a cabeça baixa, evitando confronto, protegendo Beatriz ficando invisível. Mas ficar invisível significava deixar o mal operar sem controle. Sua esposa morreu porque pessoas como Cláudio e Helena colocaram lucros antes da segurança. Ele não deixaria acontecer novamente. Ele se libertou da supervisão frouxa de Fábio. O jovem aprendiz deliberadamente virando as costas no momento certo. Carlos correu para a área de carregamento, suas botas batendo contra o chão congelado. Usando procedimentos de lockout que memorizou de anos de treinamento de segurança, procedimentos que podia executar no escuro ou sob pressão, ele segurou as válvulas e travas de carga com uma sequência de combinação que só ele sabia. O carregamento agora é fisicamente impossível de transferir sem seus códigos. Jorge prendeu Cláudio e Helena em acusações pendentes de investigação. Cláudio tentou correr. Fábio, o jovem aprendiz que assistiu à integridade de Carlos a noite toda, bloqueou seu caminho. O Caterpillar 797F, com Felipe nos controles e Carlos cavalgando ao lado, entregou o equipamento médico ao hospital regional com minutos de sobra antes do bloqueio climático. Felipe chorou de alívio, finalmente livre do medo de ser culpado por um desastre que não causou. Serafina assistiu o caminhão massivo rolar para a luz da aurora. Ela olhou para Carlos. Você não só consertou uma máquina, você salvou vidas. Carlos tinha mais uma pergunta. Você está disposta a reconhecer publicamente as falhas de sua empresa? Serafina encontrou seus olhos. Sim, porque eu te devo isso, e devo isso a Beatriz. Serafina realizou uma coletiva de imprensa na tarde seguinte. Ela ficou no pódio enfrentando câmeras e repórteres. Ela admitiu os adiamentos de manutenção sem se esconder atrás de fala corporativa. Ela reconheceu as falhas de supervisão que permitiram a sabotagem ocorrer. Ela se comprometeu com reformas estruturais, colocando protocolos de segurança à frente de margens de lucro. Ela anunciou auditorias de segurança imediatas para todo equipamento, estabeleceu um comitê de segurança independente com poder de veto, e criou um programa de proteção a denunciantes. Seu conselho de diretores explodiu em fúria, ameaçando processos e exigindo sua renúncia. Mas a evidência tornava a negação impossível. Cláudio e Helena enfrentaram acusações criminais. Se o conselho tentasse bode expiatório, Serafina agora pareceriam cúmplices.
Os R$ 500.000 foram exatamente onde Carlos especificou, financiando equipamentos respiratórios pediátricos para comunidades carentes. A doação foi pública, mas o nome de Carlos não foi anexado, honrando seu pedido. Beatriz segurou o recibo de doação em suas mãozinhas no apartamento deles. Ela leu as palavras devagar, então olhou para Carlos com entendimento além de seus anos. Meu papai consertou um caminhão gigante para que criancinhas pudessem respirar. Carlos se ajoelhou e abraçou sua voz grossa com emoção. É isso mesmo, querida. Exatamente isso. Carlos foi inocentado de todas as acusações. Ele foi oferecido uma posição como consultor técnico de segurança com autoridade para impor protocolos de proteção ao trabalhador. Ele aceitou com uma condição de contrato. Proteja as pessoas que fazem o trabalho. Não as transforme em bodes expiatórios quando algo dá errado. Serafina se ajoelhou ao nível dos olhos de Beatriz no estacionamento do hospital. 3 dias depois, o sol da manhã transformou neve em diamantes. Obrigada por me lembrar de manter minhas promessas, Beatriz. A menininha olhou para ela seriamente. Meu papai diz que promessas são importantes, especialmente quando são difíceis. Os olhos de Serafina arderam com lágrimas. Seu papai está certo e ele é um bom homem. Beatriz sorriu. Eu sei. Carlos assistiu, vendo não só uma CEO, mas uma pessoa que escolheu crescer e pagar o custo de fazer o certo. Ele estendeu a mão. Obrigado por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou. Ela apertou firmemente. Obrigada por valer a pena acreditar. Amanhã após a tempestade quebrou clara e fria. A tempestade passou, deixando o mundo transformado. Tudo estava branco e limpo. A feiura do sítio de mineração temporariamente escondida sob neve pristina. Carlos saiu do prédio de administração do hospital com a mão de Beatriz na sua, tendo acabado de assinar o contrato de consultoria. Serafina caminhou ao lado dele sem fanfarra ou câmeras, só 3 pessoas se movendo por uma manhã de inverno. Na distância, o Caterpillar 797F sentava no pátio de mineração, seu volume amarelo se destacando contra a paisagem branca. Ele tinha sido devidamente reparado, seus sistemas restaurados, seus componentes sabotados substituídos. Ele sentava silencioso, uma fera que foi domada não por força ou domínio, mas por integridade e expertise, e uma recusa em aceitar negligência como inevitável. Beatriz olhou para seu pai. Papai, você vai consertar mais caminhões grandes? Carlos sorriu, apertando sua mão com luva gentilmente. Vou garantir que eles não quebrem em primeiro lugar, querida. E vou garantir que as pessoas que trabalham neles estejam seguras. Ela acenou, satisfeita com essa resposta. Bom, uma pequena família se moveu para a frente na luz, sua respiração formando nuvens no ar frio, seus passos rangendo na neve fresca. E pela primeira vez em muito tempo, o pai solteiro não foi dispensado ou diminuído ou reduzido a um estereótipo. Ele foi respeitado. Ele foi visto. Ele foi valorizado por quem era e o que podia fazer. Ele era suficiente. Ele sempre foi suficiente. Agora o mundo sabia também.